Hoje eu tive a oportunidade de eu falar com Deus e ouvir Ele dizendo: filho, eu te amo e quero que você esteja comigo no céu. Esse mesmo Deus que fala comigo, Ele fala com você. E é nesse exato momento que eu entendo que o sonho de Deus para esta igreja e para a minha vida é muito maior do que nós podemos imaginar. A questão é, qual é o seu sonho? O que você sonha para a sua vida? Aonde você deseja chegar? Qual é a sua perspectiva para o futuro? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas quando eu sei onde quero chegar, eu preciso definir o caminho que eu vou seguir. Neste momento, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler aqui o verso 8 e 9. Isaías, capítulo 55. Antes de nós fazermos aqui a leitura, eu quero convidá-lo mais uma vez a inclinar a sua cabeça para falarmos com Deus. Querido Pai, neste momento estamos abrindo a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz e queremos que Teu Santo Espírito nos fale ao coração de tal maneira que ao sairmos deste lugar, entendamos que somos uma igreja viva, usada por Teu Espírito para transformar vidas. Que nós entendamos, ó Pai, que o Senhor estará conosco todos os dias, até o fechamento da pregação do Evangelho nesta terra. Por isso, neste momento, ó Pai, nos fale ao coração, mas principalmente, nos transforme, para que possamos ser transformadores de vida. Toma-nos em Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 55, verso 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ao olhar esses dois versos que o profeta Isaías deixou aqui escrito no livro de Isaías, no capítulo 55, eu começo a pensar, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu pergunto, por que você veio aqui nessa manhã? Por que você está aqui? Porque você está acostumado a ir à igreja? Você está aqui porque se tornou simplesmente um hábito de encontrar os amigos, de rever algumas pessoas? Qual foi o motivo que você veio aqui? Eu pergunto para aqueles que estão nos assistindo, por que você está nos assistindo neste momento? Você acredita que simplesmente é porque deu um start, você ligou aí a internet, você eu vou ver como é que está o culto, quem é o novo pastor da Igreja Central de Cacoal? Não foi por causa disto. O Espírito de Deus que se move na vida de cada um de nós, os trouxe até aqui e tocou em você, para que você pudesse assistir esse momento. Sabe por quê? Porque os sonhos e os planos de Deus são maiores que os seus. Algumas pessoas tiveram alguns sonhos e falaram sobre isso. Por exemplo, George Shaw, ele disse o seguinte: as pessoas veem coisas, ou veem as coisas como elas são, e perguntam por quê. Eu vejo as coisas como elas poderiam ser, e pergunto, por que não? Quando você tem um sonho, você olha para os problemas e pergunta, por que não aqui uma oportunidade de crescer, frutificar e me tornar melhor? Mas muitas vezes a gente olha os problemas, nós olhamos as circunstâncias e falamos assim, poxa, mais um problema. E deixo de ver a oportunidade de ser transformado para transformar vidas. Martin Luther King, ele mesmo disse aquela frase marcante, né? Eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade e não pela cor de sua pele. Este era o sonho de Martin Luther King. Ele queria que realmente aquilo que as pessoas são fosse o motivo de seu julgamento. Muitas vezes a gente julga as pessoas por aquilo que nós achamos e não por aquilo que elas são. E muitas vezes nos equivocamos, mas Deus, Ele olha para você, Ele sabe quem nós somos, nos julga pela nossa realidade, pela nossa natureza, e acredita em nós, mesmo que nós não valhamos absolutamente nada. Esse é o nosso Deus.
Por isso que os sonhos dele é maior do que os nossos. Montaigne disse assim: abandonar a vida por um sonho é estimá-la exatamente por quanto ela vale. Você vai abrir mão da sua vida, da sua realidade, se você entender qual é o valor do sonho de Deus para a sua vida. O sonho de Deus era que você pudesse voltar a estar com Ele novamente. E Ele abriu mão daquilo que Ele tinha de maior valor, de maior importância, a vida do próprio Filho. A minha pergunta para você, neste exato momento é: o que você está abrindo mão para mostrar o quanto você ama a Deus? Porque o seu sacrifício vai demonstrar o valor do seu sonho. Aldo Novak também disse: sonhos determinam o que você quer, ação determina o que você conquista. Só sonhar não é suficiente, só achar não é o legal. O que vai fazer a diferença é quando você sai da onde você está e marcha em direção ao seu sonho, praticando atos que transformam a sua vida e a vida daqueles que lhe cercam. Existem muitas pessoas que sonham, mas nunca saem do sonho porque não têm coragem de se sacrificar, de se doar, de dar o seu melhor para ver o resultado dos seus sonhos. Deus, sendo Deus, Ele abandonou tudo, veio a este mundo, se tornou homem, para que hoje você estivesse aqui, assentado neste banco, ouvindo que Ele tem um sonho para a sua vida, quando você passar por aquela porta. Ser cristão não é quando você entra aqui e ouve falar de Deus. Ser cristão é quando você sai daqui, entra na vida das pessoas e a vida delas são transformadas, porque você tem um compromisso verdadeiro, genuíno com Deus. Eu olho para a nossa juventude, para os nossos desbravadores, e eu pergunto: quantos amigos vocês têm? Poucos ou muitos? Muitos. Um bocado, né? Aqueles que gostam de jogar futebol, aqueles que gostam de fazer outras coisas, mas são seus amigos. A pergunta para vocês são: a vida deles estão sendo transformada por meio da vida de vocês? Essa é a questão. Porque se você não estiver transformando a vida dos seus amigos, alguma coisa está errada. Porque eu entendo que o sonho de Deus é ser transformado para transformar a vida daqueles que me cercam. E quando eu não estou transformando vidas, é porque eu preciso ser transformado. Porque a minha vida não está fazendo a diferença na vida daqueles que me cercam. Todo ser humano possui sonhos, sonhos grandes, sonhos pequenos. Sonhos nascem a cada dia, a cada hora, a cada minuto. E sem percebermos, um sonho nasce dentro do nosso coração. Sonho que nos motivam a viver e a continuar caminhando. Vivemos, na verdade, na busca de realizações de nossos sonhos. Às vezes as pessoas estão ao nosso redor e tentam matar estes sonhos, essa perspectiva. Mas muitas vezes a gente se permite aceitar esta ideia, ou muitas vezes nós nos levantamos e partimos em direção àquele que plantou um sonho em nosso coração. Tem uma música de Robson Fonseca que diz que por maior que sejam os seus sonhos, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pode, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus para você. Já parou para pensar nisso? Que os sonhos de Deus é muito maior? Eu quero apresentar aqui rapidamente os 5 sonhos de Deus para esta igreja, para esses próximos dias. E eu gostaria que você me ajudasse a compreender isso. Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, verso 29. Nós vamos nos aprofundar um pouco agora nas Sagradas Escrituras e compreender algumas coisas importantes para a nossa caminhada cristã. 1 Crônicas, capítulo 16, e agora o verso 29. Eu vou ler aqui, para que nós possamos ganhar um pouco de tempo. Capítulo 16, verso 29, diz assim, ó:
tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. E fazei o quê? Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, ele ampliou essa visão, dizendo como? No capítulo 12, verso 1 de Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, que é santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O primeiro sonho de Deus para esta igreja é que essa igreja seja santificada, adore a Deus e lhe preste um culto racional. Eu não tenho que estar aqui pela emoção, mas eu tenho que estar aqui porque eu tenho compreensão do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu não devolvo os meus dízimos e oferta porque a igreja precisa. Eu devolvo meus dízimos e oferta porque eu confio e acredito no plano de Deus para a minha vida. A minha fidelidade, ela não depende daquilo que eu vou receber, mas daquilo que eu já recebi. A minha adoração a Deus é porque eu sei que Ele criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, e Ele me escolheu como filho para ser o seu representante, o seu embaixador nesta terra. A adoração cristã é a resposta obediente à palavra de Deus. Quando você obedece à palavra, você se torna um representante direto de Deus, você transforma a vida das pessoas, e elas sabem quais são os sonhos de Deus para a sua vida. Segundo sonho de Deus, Evangelho de João, capítulo 15. João capítulo 15. E quando você chega aqui no verso 12 ao verso 17, olha só o que diz. O meu mandamento é esse, diz Jesus. João capítulo 15, verso 12 em diante. O meu mandamento é este, que fazei o quê? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Meus queridos, parou para prestar atenção nisso? Jesus agora diz: eu chamo vocês de amigo, porque eu vos escolhi, e escolhi para que vocês saiam daqui e dê frutos. Quando eu sou escolhido por Deus, quando eu ando com Deus, eu produzo fruto. Então eu pergunto a você, qual foi a última vez que você teve a sensação que produziu frutos, que transformou vidas? Como tem sido o relacionamento entre nós, como igreja, como povo escolhido de Deus? O segundo sonho que Deus teve, ou tem, é que nós encarne o amor. A base das Sagradas Escrituras, a base da caminhada cristã é o amor. As Sagradas Escrituras estão resumidas em 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos estão resumidos em 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. E se eu tivesse que resumir todas as Sagradas Escrituras em uma palavra, qual seria ela? Amor. É amor. Porque Deus, Ele é o quê? Amor. E se eu não amo aquele que está ao meu redor, como posso dizer que amo a Deus? Eu preciso entender que a minha luta não é contra carne e sangue. Meu problema não são as pessoas. Meu problema é o diabo que trabalha na vida das pessoas. E por isso eu preciso jejuar e orar, para que Deus me dê força para superar o inimigo das trevas e amar as pessoas como elas devem ser amadas, para que elas vejam o amor de Cristo em minha vida, assim como viram na vida de Jesus e na vida de Estevão. Porque ele disse o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é mostrar o amor. Quando eu chego no terceiro ponto, eu encontro aqui algo importante. Atos capítulo 2, versículo 42.
Atos 2, 42. Como a igreja vivia e como nós devemos viver hoje. Olha que extraordinário. No capítulo 2 de Atos, versos 42, ele diz assim, olha: aquela igreja, a igreja de Deus, a igreja dos sonhos de Deus, perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E sabe o que acontecia? Olha o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu pergunto para vocês, essa igreja aqui saía fazendo barulho com o evangelismo? O que vocês acham? Não, elas viviam o evangelho de tal maneira que as pessoas olhavam para eles e falavam assim: eu quero ser desse povo, eu quero estar com este povo, eu quero viver com este povo, porque eu sei para onde este povo está indo. E a Bíblia diz que Deus ia acrescentando. É o próprio Deus que acrescentava, porque essas pessoas obedeciam a palavra, essas pessoas adoravam o Deus verdadeiro e buscavam Ele com todo o poder, com toda a força, porque Ele dava autoridade pelo seu Santo Espírito. Sabe, amigos, uma determinada vez, eu estava ainda como líder jovem da minha igreja, e naquele ano meu pai era o ancião, e ele falou assim: olha, este ano a gente precisa acertar a nossa vida como igreja. E meu pai então decidiu estudar o manual da igreja. Uma coisa meio que louca e absurda, né? Mas ele falou assim: nós vamos estudar o manual da igreja aqui, e nós vamos tentar viver isso que nós dizemos que somos, a igreja, para este momento da história. E daquele ano se parou as atividades missionárias, propriamente dita assim, para fora. E a igreja então começou a orar e pedir a Deus que o coração e a vida deles fossem transformadas, que eles realmente pudessem se tornar relevantes na vida daqueles que lhes cercam. E sabe o que aconteceu naquele ano? 33 pessoas foram batizadas. Sabe por quê? Porque houve uma igreja de joelhos pedindo o poder de Deus. O mais interessante foi que 3 jovens estavam passando na frente da igreja. E um dia desse meu pai estava lá na porta recebendo as pessoas, e aqueles jovens chegaram para o meu pai e perguntou assim: me diga uma coisa, o que essa igreja tem de diferente? O que essa igreja tem de especial? E meu pai falou: entre e veja. Aqueles jovens entraram, dos 3, 2 se batizaram. 12 entenderam que Deus tinha um plano para a vida deles. E quando nós entendemos isso, gente, as pessoas virão aqui por causa da luz que Deus vai brilhar através da sua vida. Por isso Jesus chamou vocês para serem a luz do mundo, porque o mundo tem que ser impactado não por aquilo que falamos, mas por aquilo que fazemos, por aquilo que somos. Aqui está a força do Evangelho, aqui está a força do sonho de Deus para a vida de cada um de nós. O penúltimo ponto, ou melhor, o terceiro ponto é que Jesus sonhou com uma igreja que encarnasse sua palavra e vivesse o modelo, vivesse pelo amor, como uma comunidade redentiva. O quarto ponto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E agora aqui no verso 6 e 7. Preste atenção. Eu vou ajustar ao nosso contexto o texto, mas eu quero que você acompanhe aí. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6. Com efeito, vocês aqui se tornaram nossos imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra e posto em vosso meio
oposto em meio de muita tribulação, mas com alegria do Espírito Santo. De sorte que vocês se tornaram modelo para os crentes de Cacoal, para os crentes de Rondônia, porque se repercutiu a palavra de Deus, não só aqui em Rondônia, em Cacoal, mas por todo o Brasil. Por toda parte se divulgou a vossa fé no Senhor Jesus, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Eu tenho um sonho, o sonho de Deus. A igreja de Cacoal não estar aqui por acaso ou por coincidência, é por providência. E vocês foram chamados para ser um modelo para esta cidade, para o estado, para o Brasil, como um povo que busca a Deus, como um povo que obedece a sua palavra, como um povo que sabe para onde está indo. O sonho de Deus é uma igreja que sirva de modelo para todos aqueles que lhe cercam. E o último ponto, Deus sonhou com uma igreja que se multiplicasse. Atos, capítulo 1, verso 8. Atos 1, verso 8. Aqui em minha Bíblia diz assim: Igreja de Cacoal, vocês vão receber poder. Vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Cacoal, como na Açur, em Rondônia e até os confins deste planeta. Vocês serão as minhas testemunhas. A minha pergunta para você é: você está disposto? Joia? Amém. Eu espero que nós estejamos dispostos, porque Deus só opera onde nós permitimos. O sonho de Deus para esta igreja, que seja uma igreja que o adore de todo o seu coração, uma igreja que encarne o amor, uma igreja que seja um modelo, uma igreja que seja uma comunidade redentiva, que todos que se achegarem aqui sejam salvos. E terceiro, o quinto, uma igreja que se multiplique, uma igreja que saia e se torne a luz do mundo, o sal da terra. Você já parou para pensar no que Jesus fez por você na cruz do Calvário? Já parou para pensar no amor dele por você? Pare para pensar agora na sua vida. Diante daquilo que Cristo fez por você, você está fazendo o quê? Olha quantas pessoas estão ao redor, aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você frequenta. Quantas pessoas estão esperando por você? E você, amigo que está nos assistindo, quantas pessoas nesse exato momento estão ao seu redor, à sua volta, esperando simplesmente que você seja a luz que vai iluminar os passos dele para a eternidade? O que você está esperando para se colocar completamente nas mãos de Deus e ser o agente transformador? Eu vou dizer uma coisa para vocês: o meu sermão aqui não tem valor algum. Essa estrutura e tudo isso não tem valor algum se eu e você não estiver dirigido pelo Espírito Santo para transformar a vida daqueles que me cercam, daqueles que nos cercam, daqueles que estão à nossa volta. Eu vou cantar uma música agora. Enquanto eu canto, eu queria que você pensasse: qual foi a última pessoa que você levou ao pé da cruz? Qual foi a última pessoa que você apresentou Jesus e ela teve a vida transformada? Ouça o que Jesus fez por você.
pelo mar, nem por toda a beleza que existe e vai passar. Não foi sem querer, nem foi sem razão. E eu me espanto ao pensar na grandeza de um amor assim, tão incomum, que o autor do universo aceitasse morrer, se entregar e sofrer, mesmo que para salvar só um de nós, tão incomum. E ao lembrar que na cruz pensou em mim, acho tudo isto assim tão incomum. Fazer-me feliz é sua missão. Muitas vezes me afasto do alvo, mas Ele não. Por nada que fiz mereço favor. Na verdade estamos ligados pelo seu amor incomum, que o autor do universo aceitasse morrer, se entregar e sofrer, mesmo que para salvar só um de nós, tão incomum. E ao lembrar que na cruz pensou em mim, acho tudo isto assim tão incomum. Aceitasse morrer, se entregar e sofrer, mesmo que para salvar só um de nós, tão incomum. E ao lembrar que na cruz já pensava em mim, acho tudo assim comum. E por mais importante que eu seja para Deus, muito mais precioso do que Ele me fez é o amor de Jesus, que jamais vi igual por mim. Amém? Você já parou para pensar nesse amor? Então eu lhe pergunto, o que você está fazendo hoje por Ele? Porque Ele fez tudo por você. E agora eu quero te fazer um apelo. Se você está sentindo que Deus está lhe convidando para transformar a vida de alguém, porque você quer ser transformado por Ele, aí onde você está, eu quero convidar você a se colocar em pé e falar assim: Deus, eu estou aqui. Eu sou um vaso trincado, cheio de falhas e defeitos, mas eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser a igreja que o Senhor sonhou para este lugar. Porque ao sair por aquela porta, eu quero ser um agente de transformação. Eu quero estar transformado para transformar vidas. Se esse é o seu sonho, o sonho de Deus, porque você sabe que os caminhos dele é mais alto que os seus, que os pensamentos dele é mais alto que o seu. Se o seu desejo é ser aquele que vai levar muitas pessoas aos pés da cruz, não por causa de uma igreja, mas por causa daquilo que Ele fez por você. Se você quer um dia estar com Ele na eternidade, eu lhe convido, aí onde está, coloque-se em pé, que eu vou orar por ti.
Você que está nos assistindo, de igual modo, se você sentir o toque do Espírito Santo e fala assim: eu não posso continuar mais na comodidade que eu estou, eu preciso ser transformado, eu preciso ser alcançado pela graça de Deus, eu preciso se tornar relevante na vida daqueles que me cercam. Se esse é seu propósito, também se coloque em pé diante de Deus e deixe o Espírito Santo lhe alcançar. Querido Pai, nós somos Teus, Senhor. Nós somos escolhidos por Ti para cumprir um propósito. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para cumprir fielmente a parte que nos corresponde. Pai, aqui existem líderes, homens e mulheres, existem jovens, existem idosos, existem pessoas, ó Pai, de todas as faixas etárias, homens e mulheres que se colocaram um dia sob Teus cuidados, para cumprir uma missão: salvar pessoas do pecado e guiar no serviço. O inimigo, ó Pai, talvez esteja lutando na vida de muitos destes, com o propósito de afastá-los de Ti, mas em nome de Jesus, neste exato momento, eu peço que o Senhor venha tomar posse do coração de cada um, da vida de cada um destes, e coloque neles, ó Pai, o Teu sonho, de um dia estar contigo na eternidade, porque o Senhor foi, mas enviou o Teu Santo Espírito que nos transforma, que nos alcança, que nos leva a um nível mais alto, e nos coloca como Teus representantes nesta terra. Pai, seja com todos aqueles que estão passando por lutas e dificuldades familiares, financeiras, dos mais diversos, porque o Senhor prometeu que estaria com eles todos os dias. Eu sei que eles terão a vitória, mas para que tenhamos esta vitória, primeiramente temos que nos colocar ao pé da cruz e aceitar o Teu propósito para a nossa vida. Aqueles que neste exato momento se colocam em pé, ó Pai, é porque estão desejosos dessa transformação, estão desejosos de receber o Teu Espírito em sua vida e sair daqui como luz para iluminar a vida daqueles que lhes cercam. Tome-os em Teus cuidados e os abençoe com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.